Sabe, graça e paz, amado. Sabe o que de fato acontece? É que o Senhor já deu o primeiro passo, já deu o segundo, já deu o terceiro, e a pessoa fica esperando o Senhor falar. O Senhor fica esperando o Senhor fazer o mover. Mas o Espírito Santo só está falando: vem, filho, confia, não olhe para baixo. Não olhe para baixo. E assim como aconteceu com Pedro. Pedro entrou no mar, e nisso, logo após o Pedro entrar dentro do mar, a Bíblia vai falar que Pedro seguia adiante. O Pedro seguia adiante logo após Pedro olhar para baixo e ver que está em cima da água, Pedro afunda. E que o Senhor faz? O Senhor estende a mão para ele e levanta e pergunta para ele: Pedro, por que você olhares para baixo? Eu não falei para você olhar para cima. Sabe, fica comigo. Sabe o que o Senhor está falando comigo, com você sobre isso? É que muitas das vezes o Senhor de fato não quer que você passe a olhar mais para baixo. O Senhor quer que você só olhe para cima. Porque toda vez que você olhar para baixo, você vai cair, pô. Toda vez que de fato você pegar e olhar para baixo, você vai cair. Então o Senhor está falando assim: a partir de hoje, passa a olhar só para mim. Só tenha ouvido só para mim. E ali Pedro, de fato, Pedro ali levanta. O Senhor, quando pega na mão de Pedro, Pedro levanta. Muitos acham que Pedro afunda e não levanta mais. Mas estava enganado. Que quando Deus agarra na mão de Deus, quando Deus segura na mão de Pedro, o Pedro levanta e volta andando naturalmente de volta para o barco. E Jesus vai e entra dentro do barco. Sabe o que me deixa engraçado? É que quando está todo mundo agoniado e o Senhor está dentro do barco dormindo, e está todo mundo ali apavorado: mestre, o barco vai virar, mestre, o barco vai virar. E o Senhor apenas só sai para fora e o Senhor fala assim: mar, o Senhor ordena, acalme-te, porque sou eu que te ordeno. É o Senhor dizendo para a sua vida: às vezes o deserto, o vento está tão forte na sua vida, o barco está balançando. Às vezes é porque você não chamou Cristo, é porque você não deixou Jesus entrar dentro do barco. Às vezes o Senhor está dentro do barco, mas às vezes você preferiu dar ouvido a quem não era para dar ouvido, e sendo que você sabe o lugar que você tem que buscar. Eita, não sei se você pegou isso. Às vezes o Espírito Santo está falando assim: filho, filha, você sabe aonde me encontrar, porque você tem ido em lugares que eu não te dei permissão para você pegar e entrar e fazer. Você não sabe que eu estou dentro do barco? É o Senhor falando comigo e com você, filha. Muitas das vezes a gente vai procurar em lugares que o Espírito Santo não vão estar, mas é o Senhor falando contigo: eu estarei lá sempre, te esperando de braços abertos. Tá, filha? O deserto pode até ser difícil, o vento pode até ser grande, mas isso não é para morte, não. Não é para morte, não, porque se fosse para morte, você não estaria nem vivo. Porque de fato tem gente que passa pelo deserto, passa por uma prova e acha que isso vai morrer, acha que o mundo vai se acabar. Não chegou nem a hora ainda de acontecer isso. De fato não chegou nem momento nem hora para acontecer isso. Porque o pequeno mandamento do Senhor só está cumprindo na terra. Porque de fato o Senhor está levantando uma geração diferente, uma geração que vai impactar esse mundo ainda. O Senhor de fato está levantando uma geração que muitos vão ficar indignados com essa geração que o Senhor vai levantar ainda. Geração cheia da unção dele, geração cheia do seu fogo,
geração cheia do seu agir, geração que apenas um tocar de mão, o pequeno falar, vai sentir o temor de Deus, vai sentir a glória de Deus. Eu não sei se você está pegando isso, mas eu sei que você pegou. Ah, você pegou. Então o Senhor está falando que de fato, muitas das vezes, mesmo que você esteja sozinho, se o Senhor mandar você fazer, você faça. Não olhe para a esquerda nem para a direita, olhe para o alvo. O que é alvo? O que é alvo? O que é alvo? O que é alvo, diácono? Vou explicar para você o que é alvo. O seu alvo é Cristo. Porque muitas das maneiras, sabe o que acontece? Porque muitas das maneiras, de fato tem gente que se intimida pelo que está acontecendo hoje no mundo. Mas se você soubesse a potência e a capacidade que o Senhor te deu, você enfrentaria 5 gigantes. Vê Davi. Davi era pequeno. Enfrentou um gigante de 2 metros. Muito maior do que ele. Às vezes o gigante pode até ser grande na sua vida, mas a armadura que o Senhor colocou na sua mão, filho, pode vir diabo, pode vir adversário, pode vir quem for. Porque quem te levantou para fazer a promessa, quem te levantou para levantar como chamado foi o Senhor. Então não parem. Se tiver que subir um monte, sobe. Se tiver que orar, se tiver que pregar, se tiver que cantar, cante. Porque cada um, o Senhor deu dom para cada um a administrar. E aquele dia virá, e ele perguntará o que você tem feito, que o dom que ele tem te dado. O que você tem preparado para ele? E esse dia o Senhor vai te perguntar: o que você tem preparado para mim, filho? O que você tem preparado para mim, filha minha? E o que você vai responder para o Senhor? Aqui, ó. Agora a palavra não vai te julgar, não. Aqui agora não vai te julgar, não. Agora a palavra não vai te julgar, não. Mas naquele dia lá do juízo final, ela vai te julgar. Lá no dia do juízo, ela vai te julgar. Então volte. Volte quanto é tempo. Volte porque os dias deles estão próximos. Volte porque há o renovo na casa do Pai ainda. Tá? Fique com Deus. Que Deus possa abençoar a vida de todos. Que Deus os abençoe. E fique com Deus.